Pronto. Agora sim, estamos aqui gravando, né? É... Oi, Grazi, bem-vinda. Tudo bem? Eu dei uma bagunçada assim no Classroom, né? Consegui botar em ordem, depois da Ana Carlota mandar um drone sobrevoar minha casa, assim, um recado assim, né? Tô com a bomba aqui, se você não botar isso em ordem, eu solto. Aí eu tive que rapidinho correr e arrumar aquele negócio. Mas eu ainda estou em dívida, porque agora quem mandou um drone para mim hoje foi a Gabriela. Viu, Carlota? Perguntando cadê a gravação do canal do YouTube do mês passado? Assim, aí já veio o drone aqui, eu já tenho que correr lá e arrumar e subir no canal do YouTube do mês passado. Mas é assim, ó. Mas é o amor, né? O amor faz isso. Tô vendo. O Quem amor ama, cuida, né? cuida, né? A golpe, né? Amor é golpe. Mas é São isso, é apenas porque lembretes, 2024 já começou aqui, já começou assim, bem animado, né? Cheio de coisa, mas tá dando certo. Mas é isso, gente. Muito bom estar aqui, né? A gente tinha uma programação hoje, Ricardo, e aí eu não sei qual que você combinou aí com. Na teoria seria ter que terminar alguma coisa, aí Isso, aí teria teria o que só quarto. terminar o capítulo 2. Tá. Mas aí vocês botam aí o controle aí para Tá. ver se a gente consegue terminar. Hoje seria mais um bate-papo mesmo, a ideia nem é terminar com todos os slides, para a gente não ultrapassar o tempo do pessoal que, Tá. teoricamente, teria que começar hoje. Como é que está organizado? Então, o capítulo 2 estaria contigo, e depois o 3 e o 4. Carlos, como é que está organizado entre você e o Douglas? Eu estou no próximo, o 3. Terceiro, e o Douglas Isso, no quarto. o Douglas no quarto. Tá. Bom, vamos tentar terminar hoje, eu acho difícil, porque todo mundo começa a perguntar, a falar o que é o objetivo, né? O objetivo é a gente participar, mas se a gente der conta, fechou, né? Vamos lá, né? Ricardo, fica à vontade aí. Tá, vou subir aqui então, para a gente começar a conversar sobre. A gente está falando sobre colonialismo de dados, né? Que é um assunto. Hoje eu estava tendo uma conversa com. Vai subindo aí, cara. Estava conversando com um camarada da TOTUS, que cria algoritmos. Sim. Assim, é muito curioso o processo. Depois eu vou até trazer ele um dia aqui, vou bater papo com a gente. Isso aí. Será que está passando? Tá, estamos vendo. Então vamos lá pro 2. Vamos continuar aqui, né, pessoal? Eu tentei dessa vez não fazer uma coisa trazendo parte, né, todas as partes do livro para tentar terminar um pouquinho mais rápido, senão fica bem cansativo, vai dando sono em todo mundo. Então eu trouxe algumas coisas que ele, né, que tinha no livro, mas algumas informações também de fora. Então, aqui, logo no início, ele retoma, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Joia. Ele retoma aqui ele até comenta, né, que o neoliberalismo, ele dorme, né, nos braços da colonialidade, ele faz essa junção, né, e aí ele retoma, né, lá do primeiro capítulo que foi no último encontro, então ele retoma que a colonialidade ela se apresenta por meio dessas imposições, imposição de modelo, imposição de pensamento, imposição de agenciamentos, de comportamentos, e eles negam e desvalorizam as epistemes, os modos de aprender e conhecer e as autonomias. Tudo isso ele vai amarrar, né? Ele não vai deixar solto. A gente vai entender por que o colonialismo de dados ele é um colonialismo, né? um novo colonialismo, né? Porque ele amarra todas essas questões aqui. E essa imagem eu levei para os alunos do Rubens, né, no encontro passado, que eu pedi para a IA praticamente né, fazer uma representação, né, de uma imagem, né, de como seria né, um colonialismo de dados, né, ela conseguiu, né, a própria IA praticamente se desenhou aqui, né, foi difícil convencê-la, mas
ficou mais ou menos assim a imagem. Então, vou seguir aqui. Então, o neoliberalismo, né, é essa conduta, né, esse modo de pensar que coloca o mercado acima de todas as demais dimensões da vida. Ele começa esse capítulo fazendo essa apresentação, né? Se vocês acham que isso não é necessário, eu posso pular, né? Eu queria até que vocês abrissem o microfone direto, já sair falando, tá? Para interromper assim a qualquer momento, tá bom, gente? A ideia hoje é passar bem mais rápido. Então, mais do que isso, essa doutrina, né, neoliberal, ela se empenha em definir as empresas como o elemento, né, crucial da existência, né, e a concorrência como um objetivo maior do que qualquer agregado humano, né? Então, para esses autores, né, Laval e Dardot, inspirados em Foucault, eles detectaram que o neoliberalismo é essa forma atual, né, da nossa existência e ela se impõe. Então, esse é o ordenamento atual do capitalismo que a gente vive, né? Ele é ordenado por essa nova forma, né? E aí eu acho que essa notícia aqui, ela resume bastante, né? Essa lógica, né? Porque na lógica neoliberal, né, para eles, né, não é sustentável manter nenhum serviço que seja executado pelo Estado, né? Nem gastar nenhum recurso, né, que deveria ser investido em empresa privada, né? Muito menos tentar soluções para desenvolver localmente o que pode ser obtido globalmente. Então, nessa mentalidade, os países periféricos, eles têm que se empenhar para comprar os melhores produtos e serviços pelo menor preço. Então, essa lógica reforça a colonialidade, né? Por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui, né, dos hospitais dos Estados Unidos, que eles estão despejando os pacientes, né, nas calçadas, porque lá não tem, né, acho que vocês sabem, né, que lá não tem SUS, né? Então, o dinheiro acabou, né, acaba o tratamento junto. Ricardo, deixa eu só dar uma Uhum. uma Quer que eu parte. volto, Pedro? Não, pode ficar por aí. Tá. Eu queria chamar a atenção nesse capítulo que a gente está fazendo aí, de uma situação muitíssimo atual, que inclusive teve uma decisão que saiu ontem, e está uma discussão política entre ontem e hoje, que é a questão do ministro Alexandre de Moraes com Elon Musk, né? A questão aí do X, aonde existe uma interferência muito forte destas empresas, ou seja, a gente está vendo esse neoliberalismo em cima do capitalismo acontecer hoje, né? Tá no nosso cotidiano, aonde a gente está vendo lá uma determinação judicial para que sejam retirados os perfis e os comentários que estão atacando a democracia ou que têm um cunho político exacerbado, e a resposta do Elon Musk mandando uma banana para Alexandre de Moraes, né? Então, é só uma parte que eu queria colocar aqui, caso alguém tenha interesse de dar uma olhada no que está acontecendo. Esse assunto está acontecendo hoje, né? Foi domingo, né? E hoje está se desmembrando. Exatamente. Eu trouxe para a gente comentar. Então, ele indica também, né, essas questões que o Pedro colocou, né, como essa concentração, né, por exemplo, a concorrência entre as empresas telefônicas, né, que foi diminuindo, né, a BRF, por exemplo, ó, né, está na mesa de 90% dos 45 milhões de domicílios do Brasil, né, então tem essa concentração, né, na mão de poucas empresas, né? Ô, Ricardo, você pode voltar um pouquinho lá na anterior do hospital? Posso. Isso, nessa daí. Pessoal, eu só queria chamar a atenção aí, é um comentário muito particular, né? Assim, que essa lógica neoliberal, ela parece que ela funciona assim,
ela tende a precisar ser mais velada, aí a galera que está junto comigo trabalhando com discurso, né? Diego, a gente que é da linguística, né? Eu tenho a impressão que a lógica neoliberal, que ela vai de mãos dadas com, ou suplantando, ou potencializando a lógica do capital, né? Ela tende a ser mais suavizada, ocultada, velada, ou atenuada, ou ela toma uns caminhos menos violentos em países como o Brasil, por exemplo, e ela tende a ser mais escancarada em países como os países do norte global, né? Por exemplo, uma cena como essa nos Estados Unidos, em que você pega um paciente que não tem condições de pagar e coloca ele na calçada nos Estados Unidos, que culturalmente as pessoas sabem, se você não tiver dinheiro, isso vai acontecer, então eles vêm desde criança sendo preparados para isso. Então, essa lógica neoliberal se dá ao luxo de fazer isso sem ter nenhuma repercussão muito potente ou nenhuma sanção muito potente por parte da sociedade, da população. O que no Brasil, uma situação dessa causaria um estardalhaço tanto que talvez não valesse muito a pena. E aí eu faço um gancho aqui com o que o Becker falou do Elon Musk, né? Que talvez ele seja só um desinformado, que talvez ele esteja pensando que ele se permite falar lá nos Estados Unidos, ele pode falar aqui que ele não vai sofrer nenhuma sanção comercial, porque o impacto aqui é muito maior. Então, assim, porque a lógica neoliberal no Brasil, ela é tão violenta quanto, né? Mas ela precisa ser um pouco mais palatável para não gerar um caos social, porque culturalmente nós não estamos acostumados com isso. Então, assim, é só uma impressão minha. Você pode passar os outros slides, aí eu queria ouvir, o Diego já levantou a mão, eu queria ouvir o Diego, para ver se essa é a impressão minha do ponto de vista discursivo mesmo, sabe? Diego e até os outros colegas também, se tem essa percepção que eu tenho tido. Sim, eu ia em diálogo com você, mas principalmente com o Becker, sobre o assunto do momento que ele trouxe, né? Eu fiquei até pensando no nosso último encontro, Ricardo, e vocês abordaram bem essa questão do colonialismo digital, e como o Becker disse, o que está acontecendo hoje é uma demonstração concreta desse fenômeno, né? Porque sobre a questão do comentário do Rubens, eu acho que o pessoal que é do direito pode até comentar melhor, porque realmente parece que tem uma concepção deturpada sobre a primeira emenda da Constituição americana, em detrimento de uma diferença, né, de como a ordem jurídica funciona no nosso país. Mas um fenômeno que eu acho interessante é assim, se você pegar a história desse camarada, o que antecede o poder econômico dele? Tipo, os pais exploravam, acho que, jazidas de esmeralda na África do Sul. Um país que, salvo engano, tem 3% de brancos, mas são os mais ricos, né? Tem todo o contexto do apartheid, como a gente conhece. Então, a riqueza, ele era um cara rico já, né? Ele veio de uma origem rica. E se você pegar, pelo menos de tantas empresas que ele tem, a SpaceX, que é a mais famosa, né, da exploração dos foguetes e tudo mais, ela sofre um salto revolucionário por conta da expertise dele mesmo no mercado, mas principalmente por conta do dinheiro público que é injetado para ele fabricar os foguetes. E aí ele se apropria de dinheiro público para começar a usar os tentáculos de poder financeiro dele para determinar a própria ordem pública. Isso que eu acho interessante. Por exemplo, a própria compra do X, antigo Twitter, é uma dimensão já mais de um playboy bilionário que não tem muito o que fazer e captura um lugar de informação, né? Então, isso para mim é perturbador, porque você vê realmente o valor que a informação tem na contemporaneidade, na pós-modernidade, que é o nome que a gente escolhe aqui, que é essa capacidade de vender uma imagem de sucesso, né? E de que está acima dessa própria dimensão. Um outro comentário também interessante sobre isso é que, assim, a mesma pessoa que tem esse discurso pela liberdade de expressão agora influenciou a prática de um golpe militar no Estado, que no caso é a Bolívia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele se subalterna a manifestações ditatoriais, se é que a gente pode entender como ditadura ou como outras expressões de democracia, como é o caso da Arábia Saudita e como é o caso da China, que são práticas diferentes, no mínimo, de democracia. Por exemplo,
o jornalismo, que é o ambiente do Twitter, a Arábia Saudita não é um ambiente tão democrático, né? Então, assim, perceba que o poder financeiro, o poder do neoliberalismo, seus tentáculos, ele vai dominando e vai fazendo exatamente o que o Rubens falou, ele vai criando um paradigma de pensamento, os conjuntos de valores que significam, que traduzem o que a gente chama de realidade, vai sendo determinado por um cara, e às vezes pega um louco no caminho, né? Enfim, e é isso. Eu tinha mais algum comentário para fazer a respeito disso, mas você vai vendo uma cadeia lógica e como a questão do dinheiro, cara, do capital, vai deturpando e vai retirando tudo e qualquer manifestação humanística das relações. Isso é impressionante. Pô, eu queria terminar minha fala dizendo o seguinte: a gente tem que respeitar quem pensa diferente, né? Tem que deixar as pessoas falarem, por aí vai. Eu não consigo, Diego. Eu entendo você também, cara, eu entendo, mas eu acho que no lugar que eu ocupo, eu meio que sou obrigado, né? Eu não tenho outra opção a não ser o diálogo, na atmosfera social que eu vivo. Mas o que eu queria falar com vocês é que não é essa a discussão. Sim. Então, quando o Becker cita o ministro do Supremo, não é uma pessoa, é o seguinte, eu vi casos lá, por exemplo, como professor de educação pública, de que as pessoas falam sobre fazer atentados em escola, sobre prática de suicídio, sobre automutilação. Tem outros aplicativos como o Discord, organizando estupros coletivos. Eu nem sei se eu poderia falar sobre isso numa reunião gravada, Rubão, mas então, assim, se trata-se de crimes, não é uma questão de liberdade de expressão, é usar a plataforma digital, né, como um mecanismo de fazer mal às pessoas. Então, ninguém está discutindo o direito de falar alguma coisa, só que o poder do neoliberalismo é tão forte que consegue capturar a consciência das pessoas e deturpar essa narrativa e colocar um monte de gente para defender bilionários, gente, que está assentada, cuja riqueza está assentada na exploração de africanos, de jazidas de esmeralda. Não tem nada de case de sucesso. Então, assim, é uma cadeia, e aí a gente volta naquele tom pessimista, né, Rubão? É difícil pensar em caminhos, cara, que é um poder tão poderoso, né? E é difícil a gente considerar saídas para isso. E até porque, Priuli, eu entendo o que você fala, que se você for começar a fazer essa argumentação, o que as pessoas vão falar? Seus esquerdistas, as pessoas nem vão parar para ouvir o que você tem para falar. Sim. Difícil. Ô, Ricardo, você vai passar aquele caso do Zuckerberg, não? Vou. Vai? Aqui. Beleza, segue aí, então. Vamos lá. Aqui vocês estão acompanhando, né? Privatização da Sabesp. Aqui no Brasil, 26 empresas concentram 46% de todos os benefícios fiscais. Só 26 empresas, né? E aí, o primeiro exemplo que o autor traz, né? É um exemplo interessante. Que eu chamei aqui de exemplo 1, né? Porque esse é o do livro mesmo, né? Eu peguei lá no valor econômico, que os processos do tribunal, né, do TJ de São Paulo seriam, né, a ideia é que seriam armazenados na nuvem, né? Parece uma coisa muito, né? Que ideia ótima, né? Então, esse servidor de dados, né, ele vai ficar ficaria fora do Brasil, né? Esse tribunal seria o primeiro tribunal do mundo a tomar esse caminho. Olha que brilhante, né? Que genial. E esse investimento, né, seria de 1,32 bilhão de reais. E, pasmem, com dispensa de licitação, ou seja, somente uma empresa, né, que ela ia participar, ela já ia vencer. Por quê? Porque só ela, né, só uma empresa que poderia cumprir, né, esses pedidos todos. E a lei do INEX aqui é quanto? 8 mil? Ah, não, subiu para quanto agora, Carlos? Para 16 mil, 17 mil, né? Da licitação 17, né? Mas a lei de licitação pode enquadrar essa possibilidade da inexigibilidade. Desde que ela comprove que é uma solução única. Não, mas é que 17 mil reais é acima de 1,3 bilhão. Vocês não estão entendendo. Vocês são muito ruins de matemática, entendeu? E não pode falar o nome da empresa aqui, tá? Tá Lógico que gravando. não, porque aí tem LGPD, entendeu? Não é? É só rindo para não chorar, né?
E olha que louco, na época ninguém falou, nenhum influencer, jornalista, nenhum veículo de comunicação, nenhum político, ninguém questionou o quê? Que os, né, seriam, essa entrega de dados, né, que para uma das maiores plataformas estadunidenses, com interesses econômicos, financeiros, comerciais e geopolíticos, né, elas têm interesse aqui. Né? Então, o que a gente ia entregar? Né? Os dados dos processos civis, criminais, empresariais de crianças e adolescentes, né? Entregar as disputas judiciais de milhões de pessoas e de milhares de empresas. A gente ia entregar isso aí, mais um dinheiro, né? Que não é só o dinheiro, né? A gente entregar o dinheiro e os dados, mas o que o pessoal não está sacando? Que os dados valem mais do que todo esse dinheiro, né? E mesmo com esse silêncio, né, da opinião pública, né, o CNJ proibiu essa execução, né, mas o destaque não é por causa da proteção de dados, né, o destaque foi por algo técnico, né, que eles não informaram, e isso acabou não acontecendo, né, por sorte. Né, mas... Pode voltar um pouquinho, Ricardo? Gente, vamos desestressar com esse negócio do tempo, tá bom? Que se precisar, a gente vai reorganizando aí o tempo. Mais uma? Volta mais um. Nesse último aí, ó. Entregar disputas judiciais de milhões de pessoas e milhares de empresas. Esse entregar disputas judiciais de milhões de pessoas, né, a gente tratar da judicialização e dos casos, por exemplo, das pessoas que estão em processo de julgamento, aí entra a questão que a gente tem uma população no Brasil de mais de 60% de pessoas que estão presas e ainda não foram julgadas, certo? Mais de 60% das pessoas, por crimes menores ou crimes que não foram provados e nem serão, mas estão presos. Então você entrega isso para eles, pensando nessa lógica de privatização de presídios e entrega da administração penitenciária para a iniciativa privada, porque eles vão precisar para isso, eles vão precisar de mão de obra, e aí você entrega esses dados para eles, aí você vai criando costuras, né? Você vai criando costuras para desenhar esse capitalismo, para importar esse modelo capitalista carcerário que já acontece nos Estados Unidos, né? Então, embora o slide seguinte seu mostrou que a coisa não aconteceu, mas eu acho que a pergunta que tem que nos incomodar é até quando não vai acontecer, ou por quanto tempo isso vai ficar parado. Porque os caras não vão desistir, né? Os caras não vão desistir. Eles vão querer privatizar, inclusive as nossas penitenciárias, vão precisar de mão de obra para isso. Então, eles precisam conhecer as disputas judiciais, precisam conhecer como é que estão esses processos rodando aí, enfim. E o Cris e o Becker para falar. Boa noite, para quem não vi ainda. Ô, Ricardo, eu não sei se você vai trazer exemplo, fiquei aqui esperando para ver se ia aparecer isso, então, se aparecer, você me fala que eu espero para comentar. Mas tal como a Sabesp, a Fundação Casa também está em processo de privatização. Não tem se falado muito sobre isso, mas também está em processo. Nós estamos aqui, eu falo nós porque eu trabalho na Fundação Casa, no 3º ou 4º programa de demissão incentivada, foram 1.000 funcionários dispensados, né? E a ideia é privatizar. A gente tem um problema, né? Porque quando se pensa em política pública, você comercializar política pública nunca é uma economia para o Estado. E não sou a favor da privatização, nem jogando contra a Sabesp. Mas a Sabesp, por exemplo, é uma empresa que dá lucro, né? E que, em tese, não deveria ser privatizada, deveria ser otimizada, porque é uma empresa que tem muito lucro. Isso é escondido, mas fatura muito. Agora, a Fundação Casa não tem lucro, não produz riqueza. Riqueza de capital, né? Acho que a gente pode pensar numa riqueza de intelectual humano, de conteúdo, capital simbólico, né? Que é produzido ali dentro. Mas em termos de recurso financeiro, não tem produção de riqueza. Então, uma privatização, você entregar essa política pública tão sensível à iniciativa privada, é você tornar o adolescente um fim em si mesmo. É você voltar à era dos manicômios, em que as empresas que controlavam os hospitais
psiquiátricos ganhavam por cabeça. Saía catando todo mundo. Saía catando todo mundo. Então, toda essa política que a duras penas vem acontecendo e que é difícil de implementar, mas está correndo nesse sentido de você trabalhar o antes e o depois da internação, para que não tenha reincidência, ter um trabalho bacana, seguir princípio por exemplo, da brevidade da medida, né, para a medida correr o mais rápido possível, considerando a adolescência um período muito curto, isso vai por água abaixo, porque se ganha por cabeça, quanto mais adolescente privado de liberdade, melhor. Então, quanto mais tempo esse adolescente ficar privado, ele vai ficar os 3 anos. E aí eu vou precarizar o serviço que é oferecido a ele, porque eu vou pagar menos ainda por profissional que vai atendê-lo, eu vou pagar menos pela comida que ele vai comer, menos para roupa e tudo. Então, você tem um problema muito grande. A ideia é que a instituição gaste menos, mas na prática vai gastar muito mais e o resultado muito danoso. Então, acho que tem esse acho que eu queria incluir esse retrocesso aí também. Ô Becker, você me permite fazer um comentário para não perder o fio da meada aqui? Cristiano, isso que você está falando é assustador, né, cara? Eu não sabia dessa questão da possibilidade de privatização da Fundação Casa. Isso é assustador, assim, né? Porque quando você faz esse vínculo com a possibilidade de manicomializar, sei lá como que é o nome. Manicomializar. Estou colocando para carregar, peraí. Tá. Essa gurizada, isso é maluco, né, cara? Porque tem um livro muito interessante, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e tem até agora um documentário na Netflix, que foi na década de 80 que você conseguiu mudar essa lógica de manicomialização no Brasil, né? Década de 80, mano, esses dias, não faz muito tempo, eu era adolescente, cara, que o negócio mudou. E aí você vem, agora você volta a aplicar isso na Fundação Casa, aí eu já buguei meu cérebro aqui, porque se você leva isso para a escola, aí todo o trabalho que a gente está fazendo com inclusão, então você vai ter crianças e jovens, né, indisciplinados, autistas, TDAH, todos aqueles que são tratados como público-alvo da inclusão, eles vão passar a ser considerados indisciplinados e vão ser indiscriminadamente enviados para esses lugares, internados como pares da sociedade, como era o processo anteriormente, né? Que a Daniela Arbex trata na obra dela. Então, assim, é para lá de assustador isso, Né? Para lá de assustador. O retrocesso é para lá de assustador. É pior do que essa Sabesp. Não sei se é pior, né? Tudo é pior, né? Tudo é horrível, né? Eu fiz, Rubens, eu me formei em 95. Eu fiz estágio no hospital psiquiátrico, de internação. Então, mas em 95 a coisa já estava... Mas já estava melhorando, Ana. Assim, se você ler o livro quer dizer... Eu vi melhorando. Não, sim, Ana, mas eu digo assim, melhorando quando a gente compara com o que era era terrível. Na primeira metade do século passado, terrível. Que era um holocausto. De fato, o livro dela, quando ele fala de holocausto, é um holocausto. Assim. Você fica em estado de choque quando lê o livro. Sim. Quando você assiste o documentário, é pior ainda. Pior, porque você vê rostos, né? Você humaniza aquilo que você ouviu, né? Que você leu. É triste, é muito triste. Ó, gente, só para... não quero tomar mais a fala, desculpa, Ricardo, mas só para completar aqui, a gente não conseguiu nem resolver esse processo da reforma psiquiátrica ainda, se a gente for pensar no macro, porque embora não se possa abrir mais algum leito para internação psiquiátrica, tal como era antigamente, né, como a autora retrata no livro que você divulgou aí, Rubens, se a gente for pensar no hospital de custódia, que são os antigos manicômios judiciários, continua do mesmo jeito. Meu Deus. Do mesmo jeito. Porque ali tem uma divisa entre a saúde e a lei. Então é terra de ninguém. Uma pessoa adulta que comete algum crime e que é provado que ela cometeu aquele crime por conta de uma questão de saúde mental, vai para o hospital de custódia e lá fica e só sai com um laudo médico. E aí a pessoa entra num processo de internação e aquilo vai cronificando e tem o estigma do crime e ele nunca consegue sair mais. E a coisa só vai piorando.
Eu lembro que no final dos anos, quase em 2010, logo depois que eu me formei, eu fui prestar um aprimoramento no Hospital de Custódia de Franco da Rocha, e aí tinha prova e tal, fui passando, aí o final era uma visita monitorada e depois um debate em grupo. E eu estava andando na ala feminina e eu me deparei com uma ala que estava toda acolchoada e com uma grade, e ali estava uma mulher nua. Um frio. Eu tava com umas 3 blusas e um frio. E ela tava nua, completamente nua. E aquilo me chocou muito, porque era desumano aquilo, toda vomitada, tinha defecado naquela sala inteira, e depois chamou todo mundo para uma conversa e perguntaram o que eu achei da visita. Eu falei, ó, aquilo me impactou bastante. E aí, você ficou impactado, meio que dizendo, então você não serve para trabalhar aqui, né? Aí eu dei uma nela, disse assim, ó, quando a gente não se impactar mais por esse tipo de coisa, a gente não tem que trabalhar mais. A gente tem que sair, porque a gente não pode perder a nossa capacidade de se afetar. E isso continua. Então a gente não conseguiu nem implementar a reforma psiquiátrica na sua totalidade, e aí vem essa. E o que vai acontecer é isso, né? Adolescentes, crianças, né? Mas adolescentes, crianças não, porque não são privados de liberdade, mas adolescentes que oferecem qualquer tipo de risco, ou a ideia de risco, ou alguma questão que se supõe de perigo, eles vão para a internação e não saem mais. Imagina um adolescente entrar com 13 anos na internação e sair aos 16. O que acontece, né? É outra pessoa. É isso, gente. Becker. Nossa, tem tanto assunto que foi colocado aqui. Eu queria colocar algumas coisinhas nessa história, mas antes de eu falar o que eu queria, deixa eu pegar o gancho aqui, já que nós estamos tratando aí do manicômio e dessa situação. A gente tem aqui no Brasil uma cultura, já há muitos anos, de que um presídio, ele nada mais é do que uma universidade do crime, uma escola onde se prepara e se aprimora o criminoso. Existe esse dogma. E, infelizmente, a gente vê que isso é uma realidade. Diferentemente de prisões, que a gente sabe que existe em lugares, em outros lugares do mundo, acomoda-se aqui em vários presídios brasileiros 30, 40 pessoas numa sala de 5 por 5. Né? É necessário fazer um revezamento para dormir. Existe a criação de leis que vigoram dentro de cada cela. Cada cela tem seu chefe, cada cela tem uma hierarquia, e se você não se submete, você é castigado, você é submetido a uma porção de coisas. E assim, de uma maneira que a pessoa que entra lá como nem que seja para ficar pouco tempo preso, ou ele se submete, ou ele morre, ou ele é espancado, ou a família dele sofre. É uma coisa assim absurda. E se a gente for entrar nessa seara, a discussão vai muito longe aí. A questão que o Cris levantou agora há pouco, eu lembro até hoje, nas aulas de faculdade, dizendo que no Brasil não tem pena de morte e não tem pena de prisão perpétua. E a gente constata que a pena de prisão perpétua, ela existe sim. Ela está camuflada. É uma pena que não é declarada explicitamente, mas é o que o Cris falou. Você entra por uma medida através de um manicômio judiciário, né? Agora não mais, mas você é obrigado a se submeter periodicamente a uma avaliação, e é uma avaliação que, se a gente for olhar, talvez nem nós passamos nela, né? Nem nós que estamos aqui vivendo no meio da sociedade, a gente consiga atravessar um processo avaliativo, que daí depende muito dos interesses de uma porção de coisas. E ainda nessa toada, houve a questão de uns 8, 9 anos atrás, talvez mais, na época em que o Arnold Schwarzenegger foi eleito governador da Califórnia, foi instituído na Califórnia, no estado da Califórnia, a privatização de presídios. O objetivo lá é diferente.
A qualidade da prisão era diferente, é diferente. E se buscou ali um lado humanitário, através de uma abertura de concorrência, de uma fiscalização, de uma transparência, onde se buscou, então, ali qualidade de vida para os detentos, progressão dentro daqueles princípios educativos da prisão, tirou um custo do Estado e abriu a possibilidade de lucro para quem estava se dispondo a ser o gestor dessa privatização, com a utilização da mão de obra que está lá dentro. Tá? Isso é só um apanhado. Mas o que eu queria falar mesmo é a respeito desses processos do Tribunal de Justiça, que, independentemente das questões que a gente está abordando, que está sendo abordado aqui, os aspectos criminais, a questão mais importante desse processo é de que o Estado de São Paulo é o país onde você tem a maior riqueza do Brasil. É onde a gente tem a movimentação financeira da maior parte do dinheiro que roda aqui no Brasil. A gente tem aqui grandes cidades, grandes portos, um canal de escoamento, enfim. Não vou nem entrar aqui nos aspectos geográficos, geopolíticos aqui, porque todo mundo aqui já sabe. E o fato de você ter esse volume de empresas, esse volume de movimentação financeira, por uma questão lógica, a gente também tem um volume muito grande de disputas judiciais. O fato de você disponibilizar essas informações numa base de dados externa, ainda que, entre aspas, protegida de acesso não autorizado, disponibiliza e viabiliza que, seja lá quem for que estiver hospedando isso, consiga traçar um perfil de como são as empresas, de como são respeitados ou desrespeitados os direitos civis aqui no Brasil, que tipo de campanha publicitária, que tipo de campanha comercial, e até onde é possível infringir a lei, por conta da tendência e da burocracia inerente ao nosso sistema judiciário. Então, essa questão de você levantar essas informações na nuvem, ela traz uma consequência extremamente nefasta neste sentido, porque a gente vai estar disponibilizando na mão de quem tem, não vou dizer um monopólio, mas das grandes potências econômicas mundiais. Estados Unidos é a maior potência econômica hoje, está lá, estaria lá essas informações, e assim, a gente está colocando na mão deles o que fazer no Brasil, como explorar, como o Zuga-Uga aqui, entendeu? Então, eu queria só deixar registrado aqui, né, que a grande questão, um último detalhe, de todos os sistemas administrativos do sistema judiciário no Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo é a única exceção. É o único sistema que é diferente dos outros no Brasil todo. Em São Paulo se utiliza um sistema que se chama ESAGE, e no resto do Brasil todo se utiliza um outro sistema que se chama PJE. Tá? Então, só para vocês verem a relevância disso tudo. Bom, devolvo aí. Ricardo, seu sonho de correr não deu certo, não. Seu microfone, Ricardo. Não, mas eu achei ótimo, ótimo. Isso que o Cristiano comentou, eu não fazia nem ideia, né? O Becker implementou muito bem. E aí ele traz também questões encobertas, né? Que o Becker acabou fazendo um resumo muito bem, né? Que são essas questões, né? Que o Becker acabou de trazer, né? As empresas, elas são neutras e não interferem no nosso cotidiano, né? Quando você vai lá e instala o Google Maps, né? Será que aquilo serve somente para nos servir, né? Quando a gente abre uma conta no Gmail, instala um Instagram, né? Um WhatsApp, né? Outras questões também, há consequências negativas locais e nacionais na utilização dessas plataformas, uma vez que é o que o Becker acabou de levantar, será que elas vão respeitar os contratos, já que elas estão lá fora?
né? E uma outra questão também, né? Essa coleta massiva de dados nos países centrais, né? Onde existe essa plataformização tecnológica, né? Será que lá, né, eles possuem os mesmos efeitos econômicos, políticos e socialmente moduladores do que nos países periféricos, que é o que o Diego levantou aqui também? Porque na Bolívia, né, se levantou praticamente um golpe, né, pelo Twitter. Por quê? Por interesse no lítio, né? Aquilo que o Diego trouxe agora há pouco. Qual que é a intenção de bagunçar, né? De você modificar ali um resultado de eleição, né? São interesses financeiros, né? Eu até acho que, né, ideologia passa longe, né? É justamente uma coisa comercial, né? E as pessoas são, né? Os usuários são algoritmos, né? São joguetes apenas, né? E uma questão também que eu estou tentando, né, entender, né, seria possível apostar no avanço da inteligência computacional local, né, na soberania algorítmica, que é o que ele vai explicar logo, né, e no conhecimento tecnológico como um bem comum livre, né, a gente conhecer, né, como são escritos esses algoritmos, não saber criar o código, mas entender quais são as regras, né, porque o algoritmo nada mais é do que isso, né, ele é uma sequência de regras que vai exibir um resultado, né, a gente faz uma pesquisa no Google, quais são os primeiros links que ele vai mostrar, né, esse conjunto de regras, né, baseado em lucro, vai determinar o que vai aparecer para mim, por exemplo, se eu digitar, sei lá, livros, e o Rubens também digitar a mesma busca, vão aparecer resultados provavelmente diferentes, né? Porque o algoritmo já conhece, né? Né? Ele já traçou um perfil de cada um, né? Que é baseado, né? Na nossa utilização, né? Dos dados que a gente entrega, né? De graça, né? Que é isso que a gente faz. E essa terceira aqui, eu acabei destacando porque ela me chamou um pouco mais de atenção, né? E aí eu ia trazer essa questão aqui, né? Que é o que o Becker já adiantou para vocês, né? Que né? Então acho que eu nem preciso comentar porque o Becker já comentou. E acho que a única coisa que eu poderia complementar aqui é a questão da Bolívia, o Diego já trouxe, né? Que ele escreveu no Twitter, na época que ele não era dono ainda, mas ele escreveu lá assim, vamos dar golpe em quem quisermos, lidem com isso, né? E ele respondeu isso porque alguém disse, né, que ele estava interessado no lítio que tem na Bolívia, né, que o lítio é a matéria-prima para produzir as baterias, né, dos veículos da Tesla. Então ele tem um interesse econômico, né, naquele país, né? A mesma crítica ele fez, né, para a Venezuela, né? Ele postou lá, Venezuela possui uma grande riqueza, recursos naturais. Se Chávez não tivesse destruído sua economia, aumentando o papel do governo, até o socialismo extremo, o país seria muito mais próspero, né? Então ele vai sempre, né, tentando fazer esse tipo de comunicação com algum com algum movimento, né, que ele deseja que aconteça. Só que diferente de nós meros mortais, no caso dele existe entrega, né? É algo que eu não trouxe aqui para vocês, mas vou comentar aqui bem rápido, que é o shadow ban, por exemplo, né? Que é o banimento sem que a pessoa saiba. Então, se eu escrevo, né, a minha opinião do Ricardo Priuli, o que eu acho disso? Se eu for um banido virtual, eu escrevo, aparece para mim, mas ninguém recebe. Agora, imagina o alcance que o Elon Musk tem, né? Todo mundo recebe, até quem não quer ver vai receber, né? Então, ele tem esse domínio, né, do algoritmo, né? Uma outra questão também que eu trouxe, que tem a ver com essa questão aqui, ó, né? A coleta massiva de dados nos países centrais, né, possui os mesmos efeitos, né, que nos países periféricos, né? Para responder isso, eu trouxe isso aqui para a gente discutir, né? Por que nos Estados Unidos eles já querem banir o TikTok? Rapidinho, eles já estão aprovando uma PL que passou lá em 2 dias, né? Já mirando
TikTok bem rápido para poder tirar o TikTok de lá, né? E os legisladores de lá, eles alegam que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional, porque o governo chinês pode utilizar suas leis de inteligência contra a ByteDance, que é né, a dona do TikTok, né, que é um produto, forçando essa empresa a entregar os dados dos usuários, né, né, os dados dos americanos, né, e eles podem ser utilizados para identificar alvos, né, permitir campanhas de desinformação, né, ou fazer, né, propaganda. E a solução disso é uma coisa muito maluca, porque qual que foi a solução, né? Que é o que eles fazem, né? Olha, o TikTok pode ficar se ela se tornar uma empresa americana, porque nós vamos manipular os dados. Olha que sacada que eles tiveram. Então a Câmara determinou a venda do TikTok sob a pena de banir o app, né, se ele continuar sendo um app chinês. Se ele for, né, 50-50, tá bom, a gente tem os dados, aí tudo bem. Então a gente vai manipular, né, os dados de todo mundo juntinhos aí. Né? Beck levantou a mão. Então, eu só queria encerrar aqui um assunto a respeito dessa questão de invasão da privacidade que nós temos hoje no nosso cotidiano, com a utilização de todas essas ferramentas que estão aí. Há cerca de 10 anos atrás, isso chegou para a gente que trabalha, que atua na área de tecnologia de um jeito muito interessante. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há cerca de 10 anos atrás estava sendo popularizado os jogos interativos utilizados pelo celular. E um dos jogos mais interessantes que surgiu naquela época, junto com a realidade aumentada, que era uma tecnologia emergente, foi um joguinho chamado Pokémon. E o que a criança, o que o adolescente tinha que fazer? Ele aponta o celular para algum lugar na casa dele e vai aparecer um Pokémon, ele aperta o botão e captura o Pokémon. E isso era um negócio viciante, porque você tinha que capturar Pokémons e os Pokémons mais difíceis de serem capturados não estavam na sua casa. Eles estavam onde? Nos hospitais, na delegacia, na prefeitura, no aeroporto, no fórum. Cada vez que ele capturava um Pokémon, na verdade, ele estava tirando uma foto e entregando uma foto daquele ambiente, localizado via satélite, porque para você poder jogar, você tinha que dizer onde você estava, e alimentando uma base de dados lá fora, mostrando como é a infraestrutura de uma cidade, do teu país, do teu bairro, de uma administração pública. Isso, inclusive, foi banido depois. Tá? É só uma curiosidade, mas para que a gente reflita até onde vai a maldade, se é que a gente pode falar isso. Bom. Olha, do Pokémon não lembro, porque não é da minha época, viu? A Eleni rindo lá, a Eleni rindo, lembrando da época que ela saía atrás, Becker, pegando os Pokémon, ó. Tem mais alguém para comentar? Que eu não consegui ver. Acho que Não, não, né? não. Seu microfone, Ricardo. Esse aqui eu achei legal colocar para vocês, porque enquanto nos Estados Unidos estava discutindo, né, na Índia é poucas ideias, né, como dizem. Já tirou logo, já arrancou logo e não avisou quando vai voltar, já tira logo, né, eles já perceberam o risco e já tiraram logo, né, sem aviso prévio nenhum, né, não deu retorno, já tirou. Agora, esse aqui, o autor trouxe, e eu achei esse aqui bem triste, né? E está acontecendo até agora, né?
e sem muito, né, solução por enquanto. Então, ele destacou esse exemplo aqui, ó. Microsoft destaca o SISU em nuvem como um case de sucesso, né? Então, qual que era a justificativa, né, para o SISU contratar a Microsoft, né, para hospedar os dados, né, de todos os alunos que fazem o SISU, né? A justificativa era essa aqui, ó, alto custo para manter um data center próprio, né? Essa plataforma ia atender 1,8 milhão de estudantes, tudo, né, as justificativas são sempre numéricas, né, 3,5 milhões de inscrições, 210 mil usuários conectados ao mesmo tempo, 7 mil inscrições por minuto, 1,5 milhões de acessos diários, né, parece até uma propaganda. Isso é o que o autor chama de dromoaptidão, né, que é aquela coisa de, olha, eu te entrego isso pronto, né, vocês não têm capacidade de fazer, mas nós, né, os colonizadores, já temos a solução, nós já temos isso pronto, vocês não precisam fazer nada, só comprar, né, só adquirir, que a gente já tem a solução. É tudo muito, até que vocês desenvolvam tecnologia, né, até que vocês, né, derrubem saiam da Amazônia, que eles acham que o Brasil é uma Amazônia gigante, né, até que vocês saiam, né, que vocês descubram, né, que existe computador, a gente já entrega para vocês. Então, essa é a ideia da dromoaptidão, né, é de entregar tudo aquilo que é pronto, né, que está pronto, como se o outro, né, o colonizado, no caso, ele não tivesse capacidade, né, como ele nunca fosse apto, né, a ter esse mesmo tipo de resposta. Kelly, por favor. Então, Ricardo, eu discordo um pouco disso, porque eu fiz FATEC em algum momento da minha vida e participei dessas incubadoras. Eles estão de olho no que a gente produz. Você vai ver, eu vi, isso já tem muito tempo, tá? Até que acho que tem uns 16, 17 anos. Há 16, 17 anos, uma incubadora, uma empresa que tinha sido criada, na época, antes do Google ser o que é hoje, era uma empresa que estava criando uma tecnologia de busca de notícias de jovens recém-formados, que ela existia há 1 ano. Ela foi comprada por 2 milhões de reais. Então, eles sabem que tem, só que eles compram qualquer iniciativa de desenvolvimento tecnológico. E daí eles ganham das duas formas, porque eles vão, primeiro, eliminar a concorrência, comprar uma tecnologia, de repente, melhor do que a que eles têm, barato, né? E, assim, eles se mantêm no topo. Principalmente nessa área de desenvolvimento de TI, nós somos muito bons. Então, não é que nós não sejamos bons, é que eles entregam o produto, porque imagina hoje, se você for comprar, eles já compraram essa empresa. É foi isso. adquirida. Então, não dá tempo de desenvolver, é o que acontece com a Xiaomi na China. A Xiaomi, ela compra tudo. Tem robô que varre casa, tem relógio que você pratica atividade física, ele fala como que está o seu percentual de oxigenação do sangue, se você fez atividade física hoje, ele conversa com o teu celular, que também é Xiaomi, né, com o modem que é da Xiaomi, com a automatização de uma casa que é da Xiaomi. Aí se você for para a França agora, né, você tem uma rua lá que tem todas as lojas, né, você vai ver que a loja da Xiaomi é uma quadra e a da Apple é uma casinha. A Xiaomi está lançando carro agora também, viu? Então, e é com essa lógica que você comentou, Kelly, eles vão comprando antes que se desenvolva, né? Essa é a ideia, né? De certa forma, é a dromoaptidão, ele te dá a resposta antes de que você criar algo, né? Antes de que você tenha autonomia para criar algo, né? Então, isso aí ele anda muito casado, anda muito junto, né? E a desculpa sempre foi essa, né? Olha, é economia, a gente entrega rápido, né? Porque não vai dar tempo que vocês desenvolvam, né? E dentro dessa mentalidade de comprar a concorrência, o TikTok é a inteligência artificial de
rede social, a mais potente que tem hoje. Em 20 minutos eles conseguem, em 20 minutos você utilizando o TikTok, eles conseguem fazer um perfil, o seu perfil com maior assertividade. Sim. Né? Então, essa coisa de banir, né, você cria a história de vou banir e depois quero comprar, também acredito que é nessa mesma lógica. Só que nesse caso, eu acredito que eles estejam na frente tecnologicamente falando. Sim. É. Eu acho que todo mundo deveria morar no pântano do Shrek. Sem computador, sem celular, sem internet, sem nada. Lá não tem vinho, Rubens. Ah, mas a gente fabrica vinho, porque vinho não precisa de tecnologia, é só os pés e a uva. Só a uva e os pés para fabricar. Acabou o sem Giel. Giel. Acabou o Giel. Giel vai ter que se reunir lá no pântano, lá. É. Com a galera do Shrek lá. Vamos fechar aí, Ricardo, para passar pelo menos pro Carlos? Vamos. Tô achando que o Douglas vai ficar só para os próximos, viu, Deixa eu fazer um salto aqui, só para finalizar. Deixa eu Dá um parar salto aqui aí. e finalizar aqui. Douglas vai consolando, vai acalmando seu coração, Douglas. Vai acalmando seu coração. Então, chegou aqui a Karina, a Érica. Cadê a Karina e a Érica? Esse povo chega e não aparece, mano. Fica jantando. Aqui, ó. Onde a gente vê a pratada. Ele comenta aqui da alienação técnica, né? Que também é uma forma, né, de manter todos sobre, né, essa sujeição, né, desses ofuscamentos. Então, eu trouxe aqui, eu espero que o áudio toque aí. Vou dar um play aqui. Será que vai rolar? Deixa eu ver. So you didn't take any action. You didn't take any O áudio chegou? Sim. Tá, então vou tocar aqui. action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? sorry for everything that you've all gone through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I think I've already answered this. I mean, these Well, are try serious us again. issues. Will you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at and that. Well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI Oh, tools nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? Will you set up a compensation fund Senator, with your I money? think these are With your money. complicated- Senator, these are complicated Yes, no, issues. that's not a complicated question, though. That's a Senator, yes or no. this is- Will you set up a victims' compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that's my job is to Sounds make like sure a we no. build good tools. My Sounds job like a is no. to make sure that Your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them. Are you here? You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg. Bom, ele fala aqui que está fazendo algo pela segurança dos usuários, né? Então, eu acho que já dá para encerrar por aqui, né? Para a gente discutir o que a gente acha, se isso é seguro, né? Se realmente é seguro. Pediu desculpas, está tudo certo. Mas assim, Ai, compartilhar, triste. Ricardo?
na prática. Já. Não, acho que tá. A gente pode É, encerrar por Mas aqui. assim, pedir desculpas assim, né, gente? Vai lá, né? Vamos lá, Diego, nós dois, os caras do discurso, né? Não pediu desculpas não, né? Ele não pediu desculpa. Ele em nenhum momento usou o eu, né? Ele neutralizou o discurso dele o tempo todo e ele sempre jogava a empresa na frente das coisas. E o senador deu uma ajudinha, então. Né? E o senador deu uma chance para ele, meu filho, e aí? Quem que é essa empresa? E aí? Então, não pediu desculpas, né? Ele jogou a culpa na empresa como se a empresa fosse um ente que tivesse autonomia para realizar as coisas. Isso. E o senador trucou bonito, né? Mas é isso que eles fazem, né? Eles e tantos outros, né? Isso aí. Show de bola, gente. Tiro, porrada e bomba. Vamos lá, Carlão. Segue o jogo. Muito bom, Ricardo. Parabéns, muito bom. Valeu, Ricardo. Show de bola. Eu tenho duas telas aqui, vou abrir na outra tela. A outra tela é o Cristiano. Por favor, Cristiano. Acredito que dê tempo do Douglas falar. Ô, Carlos, você mandou para mim? Mandei? Mandou? Não sei, mandou? Por e-mail ou pelo Não, WhatsApp? no WhatsApp. Peraí. Chegou aqui, desculpa, eu acabei não vindo, não vendo, não ficou verdinho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vou compartilhar, peraí. Foi? Obrigado, Cristiano. Imagina. Eu até achei bacana esse complemento do Ricardo e do Pedro, porque muitas das falas vão de encontro com a continuidade do texto, que é esse capítulo, a colonização dos dados como produto das operações das mídias sociais no sul global. É o texto da Débora Franco Machado, e ele vem tratar do que é feito com esses dados. Qual é a importância desses dados em toda essa cadeia em que as plataformas utilizam dos seus serviços e dos seus produtos para capturar esses dados, trabalhar com esses dados e fazer uso desses dados. Então, a autora traz para a gente toda essa dinâmica, os elementos que estão intrinsecamente ligados nessa relação e alguns pontos que efetivamente configuram uma colonização, né? Um colonialismo. E também faz um contraponto entre o colonialismo histórico com o colonialismo de dados. E, no final, ela dá destaque a uma estratégia que é utilizada por essas plataformas e pelas empresas de tecnologia, que é o Free Basic, né, que é a concessão de um serviço básico e gratuito. A gente pode esmiuçando isso no decorrer da fala. Por favor, Cristiano. Pode andar. Eu fiz uma dinâmica de mapa mental só com alguns pontos principais, por isso que eu acredito que talvez dê para o Douglas iniciar, depende de como for a conversa, vocês fiquem à vontade para interromper, não é interromper, né, mas para fazer os apontamentos a hora que quiser. Tá? E o objetivo é trazer a essência e os elementos
principais da abordagem do texto, né? Ela começa falando do colonialismo de dados, e ela traz um fato muito categórico em que a palavra colonialismo ou colonização surge dentro de um contexto da tecnologia, que em 2017, um representante do Facebook divulgou uma notícia de que a nuvem de dados foi estendida até a Marte. Então, as pessoas podiam optar em deixar os seus dados aqui na Terra ou levar os seus dados para a nuvem que estava ou que seria instalada em Marte. E uma das justificativas que ensejaria o desejo daqueles que usufruíssem desse serviço de colocar esses seus dados em Marte é a flexibilidade ou a ausência de jurisdição, de controle desses dados, né, por parte do Estado, por parte de algum órgão regulador. E o termo colonização e colonialismo, ele já surge dentro dessa fala, falando que estamos na última fase de colonização de Marte. E agora, a colonização de Marte vai estar completa, porque nós temos agora um espaço para que a nuvem, que os dados da população lá estejam instalados, estejam hospedados, né? E aí foi uma piada, todo esse contexto, uma sátira, em razão do 1º de abril, o dia da mentira. Mas, depois, logo na sequência, ela vai trazendo esses elementos, entre eles a jurisdição dos dados, o controle desses dados em si, e a efetividade de um processo colonizador por meio desses dados. E ali ela já faz uma distinção em um determinado momento, de um ponto específico, mas traz as semelhanças do colonialismo de dados e o colonialismo histórico, né? Dentro desse contexto, o colonialismo histórico tinha como objetivo a apropriação dos recursos naturais da força de trabalho dos seres humanos de determinado território, enquanto o colonialismo de dados também tem ou também traz a mesma perspectiva. No entanto, ao invés da gente ter propriamente dito apropriação de recursos naturais e força de trabalho, aqui nos dados a gente encontra a vida, a própria vida dos sujeitos sendo apropriada. Então, essas relações sociais são convertidas em dados. E esses dados são utilizados em prol de um benefício. E aí eu retomo a fala do Ricardo e do Pedro, né? A serviço do capital, a serviço de auferir renda, lucros, etc. Então, o ponto-chave desse movimento é que a colonização ou colonialismo de dados é a apropriação da vida, é a transformação dessa relação social, dessa vida do sujeito em dados, né? E tanto no colonialismo histórico quanto no colonialismo de dados, ela apresenta 4 pontos em comum. O primeiro deles é a apropriação de recursos. O segundo, a amplificação de relações assimétricas. E aí, o exemplo do SISU, do Ricardo, e a fala dele é categórica nesse sentido. Vocês não têm capacidade de criar uma tecnologia nesse momento para atender uma necessidade de vocês. Ali, a gente visualiza uma assimetria, ou pelo menos uma construção de uma distância entre aquele que oferece e aquele que vai comprar, usufruir esse serviço. E esse mecanismo acarreta numa forma de assegurar essa apropriação. E a gente não pode perder de vista quando a gente está falando de dados. Apropriação do quê?
da vida do sujeito, que essa vida vai ser convertida nesses dados. O terceiro ponto é a distribuição desigual dos recursos apropriados. Então, aquele que detém, que extrai esse recurso, utiliza em seu benefício e não distribui de forma igualitária os benefícios e os reflexos, os produtos do que foi extraído de forma igual para todos os sujeitos, em especial aqueles que tiveram os seus recursos extraídos. Então, não tem essa igualdade na hora de entregar os resultados. E, por fim, o quarto ponto comum do colonialismo de dados com o colonialismo histórico é a propagação de visão de mundo que façam com que a lógica colonialista faça sentido. Ou seja, a naturalização de todo esse processo, a naturalização de todo esse mecanismo, de todas as ações praticadas pelas plataformas, pelas empresas. E aí, quando na fala anterior traz a questão do TJSP, em que ninguém se resignou dessa notícia, então a gente já pode imaginar que um processo dessa natureza de distribuição, de entrega de dados e ainda pagar por esse serviço está naturalizado. E essa dinâmica do colonialismo é criar e concretizar essa visão que isso é normal, né? Que essa lógica faz sentido, e não há que se ter uma concepção diferente disso daí. Né? Também, dentro dessa dinâmica, é importante que a gente destaque como resultado, como produto dessa captação de dados, que o objetivo desses dados é a modulação da visão do mundo. Ou seja, por meio dessa relação, por meio dessa vida, dessas relações sociais que são transformadas em dados, há a possibilidade de modular a forma que o sujeito vai praticar as suas ações. E diferente do colonialismo histórico, o colonialismo de dados não necessita de utilizar-se da violência física, não da física. Então, quando a gente via no contexto anterior a violência física sendo o movimento de coação, aqui não. O movimento de coação é outro. A estratégia para o colonialismo de dados é que, primeiro, parte do princípio que tudo é fonte de dados, tudo que está sendo manuseado dentro das redes é fonte para os dados, e o mecanismo para que se faça com que o sujeito usufrua dessas plataformas é a possibilidade dele ser excluído. Ou seja, se recusar a gerar esses dados significa exclusão. Para a gente visualizar, eu sou excluído de alguns contextos. Eu não tenho Twitter. Não tenho Twitter e não tenho TikTok também. Não sei nem quantos lados tem o TikTok, nem o Twitter, que nem mais é Twitter, né? É o X. Então, em alguns contextos, o pessoal fala, isso aí está no Twitter, você viu no TikTok. Então, eu não faço parte desse grupo. Diferente do Instagram. Do Instagram eu me sinto incluído. Então, essa necessidade, essa estratégia que essas plataformas fazem para que o sujeito, para que o indivíduo sinta a necessidade de fazer parte de algo, de uma comunidade, é um mecanismo utilizado para que se tenha essa adesão a esse produto, para que ele compartilhe as questões da vida e que essas questões da vida e das suas relações sociais sejam convertidas em dados. Né?
Outra coisa que eu fiquei pensando, Carlos, Sim? é naquelas situações que a gente é obrigado então, por exemplo, a plataforma de e-mail, né? Uhum. Primeiro que tem uma coisa que é assim, você começa a usar muito, né? Ele tem lá um tanto que ele te dá. É gratuito, você pode abrir o e-mail. E aí você vai usando. Quando aquilo vai chegando num ponto que você não consegue mais armazenar, você precisa comprar espaço, né? Uhum. Aí, no próximo ano, já vem a cobrança. E se você não pagar, você fica sem acesso. Então, assim, você não tem escolha, né? Uhum. Ou Uhum. esses dias eu tive um problema no celular e fui na loja, e aí chegou uma senhorinha com a sobrinha, e a sobrinha falando para a moça da loja: eu comprei esse celular para minha tia, e eu queria dar. Então, assim, se a tia, essa senhorinha, não abrir uma conta de e-mail, ela não pode ter o celular. Exatamente. Então, Uhum. assim, é uma coisa que. Então, assim, é importante ela ter o celular? Vai ver, é importante. Ela queria que ela tivesse para segurança, para poder. Enfim. Uhum. Mas ela tem que ter e-mail. Sabe, uma coisa que vai te obrigando. Ele fala em algum momento aí que é como se fosse uma teia, né? Um Isso. emaranhado, né? Lá no final, esse exemplo que você deu é um exemplo categórico do que lá no final ela discute, que é o Free Basic. Você começa com um serviço gratuito e você tem um mínimo desse serviço, né, ou um tempo para usufruir desse serviço, você identifica a necessidade desse serviço, mas é limitado tanto a extensão do serviço ou o tempo dele. Aí esse exemplo que você traz do tamanho da nuvem para armazenar os dados é clássico, né? Opa, 15 megas, quanto tempo eu vou demorar para utilizar esses 15 megas? Tanto tempo. Depois disso, eu já tenho a necessidade, eu já construí o costume e o hábito de utilizar desse expediente, e agora eu vou precisar pagar. Né? Então, é o Freebase que nós vamos falar lá na frente. Mas o exemplo que você deu ilustra muito, muito, muito bem isso daí. Valeu, Ana. Mais alguém, pessoal? Comentário por hora? Vou seguindo aqui, que a coisa vocês falam. Então, essa dinâmica da operacionalização dessas plataformas, dos sistemas, dos aplicativos, tem como finalidade buscar esses dados, utilizar desses dados para modulação do comportamento e também utilizar desses dados para os fins comerciais. Né? Quando a gente fala de modulação do comportamento, é direcionar a ação do sujeito. Então, é manipular o sujeito de acordo com aquilo que ele apresenta de dados, de acordo com aquilo que ele apresenta da sua realidade. E hoje, ou há algum tempo, esse ambiente é propício para acontecer esse tipo de colonização. Isso se dá em razão do uso uso crescente das mídias digitais, a popularização do smartphone, aí retoma o exemplo da Ana. Será que essa senhora precisa do smartphone? Então, vai se naturalizando essa necessidade e vai criando um campo propício para a naturalização desse movimento, da necessidade de um produto digital, da necessidade de um serviço, que, na verdade, seria realmente necessário. Então, essa necessidade vai sendo criada pela própria dinâmica, né, da operacionalização. E o modelo de negócio dessa plataforma, ou das plataformas digitais, das grandes tecnologias, é a modulação do comportamento. Né? Essa modulação do comportamento faz com que o usuário seja guiado por meio dessas estratégias e diversas estratégias para realizar ações
que vai ter necessariamente um retorno financeiro para aquelas mesmas empresas. Então, nós temos um ciclo aí, em que o sujeito entrega esses dados, a sua relação de vida, sua relação social, esses dados são trabalhados, esse trabalho nos dados por meio dos algoritmos, talvez o Pedro possa ilustrar isso de uma forma mais técnica, mas pela abordagem do texto fala-se, utiliza-se o algoritmo para isso, para que se tenha um retorno a esse sujeito para a mudança do seu comportamento ou para a prática de suas ações. E isso, inevitavelmente, está atrelado ou desemboca numa relação de consumo, na oferta de um produto direcionado, na oferta de um serviço em que o algoritmo, os dados ofertados pelo sujeito, entenda que é necessário para ele. Quando a Ana estava falando, eu lembrei de um outro exemplo que acontece ou acontecia de forma orgânica. Numa instituição que eu trabalhei, eram ofertadas bolsas de estudos. Para o sujeito concorrer à bolsa de estudo, ele precisava necessariamente preencher um questionário. Esse questionário tinha o nome, o principal dado, o nome, a idade, a forma de contato, principalmente o telefone. E o que essa instituição fazia? Tinha esse processo para concorrer à bolsa, ofertavam uma bolsa de 100% e duas bolsas de 50%. Só que os dados que essa instituição tinha, de acordo com aquele número de alunos que participaram desse processo para concorrer à bolsa, é muito grande. Então, muitas pessoas participavam. E depois, de forma orgânica, aqueles que não conseguiram ser contemplados pela bolsa, 3 alunos, o restante recebia o contato da instituição. Recebia o contato da instituição para ser ofertado. Você não conseguiu a bolsa de 50%, mas a gente consegue 20% aqui para você. E o principal ponto de captação ou da conversão dos pretensos candidatos para a matrícula efetiva era isso. E olha só, a gente consegue visualizar que são dados, é o contato de telefone do sujeito e o interesse dele em participar da instituição. Ô, Carlos, eram pessoas que não estavam matriculadas, tinham só interesse em matricular, mas dependiam de uma bolsa. Exato. Aí Alunos novos. Eles faziam esse concurso, essa seleção, mas capturavam os dados de todos, depois ofertavam os 20%. Que provavelmente os 20%, na verdade, eram um sobrepreço sobre o valor real, né? Aqui em São Paulo, tá cheio de escola particular fazendo isso, Rubens. E aí eles ofertam, eles têm semana que vai ser, vão fazer as bolsas para os alunos do 9º ano prestarem prova para o ensino médio. E nisso, dependendo do questionário, eles têm todo o perfil, eles sabem de onde vieram esses alunos, quais interesses, tudo, eles têm tudo. Meu Deus. E olha só, quando a gente terminar esse livro, eu vou pro pântano do Shrek. Tô avisando vocês. E olha só, o que a Ana traz... Becker quer falar, viu? Depois, Carlos, o Becker quer falar. Sim, só concluir essa fala da Ana, o que eu trouxe de exemplo que a Ana traz, nós estamos falando de dados. E de uma forma orgânica. Lá nessa instituição é uma planilha de Excel que tinha. Primitivo, né? Primitivo. O grupo comercial entrava em contato com o pessoal do telefone para fazer a venda, com base naqueles dados. Então, o foco nosso aqui, dessa nossa conversa, são os dados que foram ofertados. Agora, vamos imaginar isso em larga escala, sendo analisado por meio de algoritmos, assim, uma estrutura tecnológica muito robusta, captando dados de uma infinidade de pessoas, de uma infinidade de locais distintos,
e com uma prateleira de produtos para ser ofertados para esse sujeito. Um outro exemplo disso, só o último exemplo, viu, Pedro? O Cristiano, um tempo atrás, me ligou, não sei se você vai lembrar, Cristiano, me mandou mensagem falando: ô, Carlos, tem um congresso aqui que eu recebi do nada que fala de migração. Vamos colocar algum trabalho nosso? Aí ele me mandou, é da minha cidade, é daqui a instituição. Inclusive, o diretor da instituição é amigo meu de futebol. Falei: Cristiano, olha só, isso daqui é aqui na minha cidade, o congresso é diferente, não é desse modo da gente apresentar trabalho, é um congresso para vender o curso, fazer uma degustação, e depois o sujeito preenche os dados dele lá, participa, gratuito, no YouTube, sem limite de pessoas, e depois a instituição tem os dados desse sujeito e vai fazer a oferta de uma forma muito mais tecnológica do que esse exemplo primeiro que eu dei. Eu acredito que a Ana também tenha dado, né, de ser mais orgânico. Aí, desse jeito. Diego Varginha lançando voos estratosféricos. Viu só? Ainda vamos ser a capital de alguma coisa. Umbigo do mundo. Aí, ó. Pedro, muda de assunto aí. Vai lá. Gente, nós estamos aqui circulando um tema, nós estamos orbitando um tema, mas, na verdade, a gente está... eu diria que nós estamos simplesmente abrindo os olhos para uma coisa que já existe há muitos anos, há muito tempo. Quem de nós aqui nunca participou de um sorteio, de uma promoção, numa loja, fez inscrição num curso, uma promessa de sorteio de bolsa, não digo nem escola particular, que isso já é como a Carlota falou, isso já é uma coisa natural, mas curso de esquina. Aqui em Indaiatuba, foi inaugurado há muitos anos atrás uma escola de informática chamada People, e depois a outra chamava-se Microcamp, e eles não vendiam curso. A ideia deles era pegar uma base de dados, sair ligando para todo mundo e dizendo assim: olha, você foi sorteado e ganhou um curso, você só precisa comprar um material. Né? Você só paga o material, o curso é gratuito. Era um mote deles aqui. Mas de onde vinha essa base de dados, essa base de informações? Ainda que muito precário, ainda que na base de listagem, ainda que na base de planilhas de Lotus 1, 2, 3, né? Vamos lá para escovar a bit, né? A realidade era essa. Eu trabalhei no início da minha carreira com programação, e era comum você ter que desenvolver aplicações que fazia mala direta. Hoje em dia não se tem mais mala direta. Ou tem? Existe sim, só que a gente mudou a forma. A gente está numa evolução de tecnologia, como o Carlos está comentando, onde a gente tem um algoritmo eletrônico, a gente tem um volume de informações, o cruzamento de dados impensáveis naquela época. É por isso que surge que a gente teve um despertar, ainda que tardio, e o nascimento de leis que, na minha opinião, ainda são muito, muito imaturas, estão engatinhando ainda, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente tem uma utopia. Né? A gente tem ali um monte de cuidados e determinações, mas que isso existe somente na cabeça do legislador. A minha sogra aqui, ela recebe tentativa de golpe, porque ela é aposentada, é idosa e foi funcionária pública. Os dados dela já estão pulverizados num monte de gente, num monte de lugar. Nós todos aqui que trabalhamos numa rede, numa instituição federal, eu não sei se todos aqui são do IFE, creio que não, mas a gente tem aqui um monte de colegas que estudam aqui no IFE, trabalham no IFE. O quanto que nós não recebemos de
ofertas mirabolantes. Eu tenho até uma resposta já. A pessoa me liga assim e fala assim, Pedro Henrique, falei assim, olha, só tem duas pessoas que me chamam de Pedro Henrique. Ou é minha mãe, ou é alguma instituição financeira me oferecendo alguma coisa que eu não quero. Como você não é minha mãe, eu vou desligar, tá bom? Porque é isso mesmo que acontece, gente. Nós temos hoje nós somos reféns dessa forma de comercialização. E a gente não pode, ou melhor, não é que a gente não pode, mas a nossa indignação diante disso tudo é só assim, opa, a gente está abrindo os olhos, a gente está enxergando agora, eu diria que nós estamos na primeira infância dessa nova forma de capilaridade de informação. Todo mundo aqui tem celular, telefone celular. Quantas informações pessoais, particulares, privadas, sensíveis, você não tem guardado num telefone celular? Cada vez que você tira uma foto, aliás, existe aquela coisa assim, às vezes eu estou conversando com a minha esposa a respeito de alguma coisa, na hora que eu abro o celular para procurar alguma coisa, tá lá o que eu estou procurando, estava conversando com a minha mulher. Que é isso? Né? Quer dizer, até essa invasão de ter um microfone aberto, de ter um algoritmo, um mecanismo inteligente que fica captando e olhando tudo aquilo que a gente... Isso acontece sem o nosso domínio. O que a gente precisa é ter olhos abertos e entender que isso é a realidade de hoje, a gente vive essa realidade, a gente precisa aprender a conviver com ela. É isso. Becker, você não vai deixar eu ir pro pântano? Ô Rubens, se você for pro pântano, você vai encontrar um jacaré fazendo fichinha na hora que você chegar lá, cara. Pelo amor de Deus. E vendendo seus dados pro leão. Provavelmente. Gabriela? Oi, gente, boa noite. Só para contribuir aqui com uma experiência, né? Em 2021 eu decidi fazer minha transição da área do CLT para a área clínica e ficar 100% clínica, né, de forma autônoma. E aí eu me deparei com a situação, como sobreviver, né, de autônomo, né, que é da área, e sabe, como que a gente vai conseguir os pacientes, as pessoas para fazer os atendimentos e pagar os boletos, viver de convênio ou viver do milagre da indicação, né, as pessoas me indicarem. E aí, compartilhando o pessoal da época, eu só, vai pro Instagram, mas nunca gostei muito de ficar aparecendo, fazendo vídeo, TikTok, essas coisas. E até que me falaram sobre o Google ADS, né? Fazer anúncios, patrocinar os seus anúncios. Fui começar a estudar sobre isso em janeiro do ano retrasado, né? E é uma coisa, assim, que eu estava quase fazendo outra graduação de marketing digital, de como me colocar, de como fazer uma página, né, de como fazer esses anúncios, patrocinar isso. E é uma coisa, assim, cheia de detalhes. E o Google, ele muda o tempo inteiro. E aí a última, né, que eu acompanho um cara que faz conteúdos de marketing digital, ele explica bem, assim, como você fazer as palavras-chave, como vocês aparecendo os patrocínios, né, porque aí é uma rede de intenção, né, que a diferença é assim, quando você patrocina no Facebook ou no Instagram, é panfletagem, você não sabe quem está aparecendo, a pessoa vai lá e como se você estivesse na rua entregando seus panfletos. O Google, ele é uma rede de intenção de busca, então a pessoa já quer um psicólogo, ele já quer um trabalho e ele vai digitar, procura o psicólogo em tal região. E aí você aparecer lá nas primeiras pesquisas. E não precisa se expor tanto, né? Então, para mim, era um modelo assim que me agradou melhor, me agradou mais. E aí você vai assim, estudando, entendendo como isso funciona, até na hora que você vai preencher ali aqueles anúncios, você consegue delimitar muito bem qual é o seu público. E tem uma parte que ele coloca assim, qual é o tipo de interesse que as pessoas têm que você busca. Então, assim, você quer pessoas que têm interesse em produtos para escola, por exemplo, eu atendo crianças, então eu posso colocar lá pessoas que estão procurando coisas para crianças.
para que consigam me ver mais. Então, pessoas que estão procurando roupas para bebês, né? Então, ele coloca algumas coisinhas assim. Outra coisa que teve uma mudança recente, uma possível mudança, né, esse rapaz que dá esses cursos estava falando nos vídeos, que o Google ele está mudando de rede de pesquisa para rede de intenção. Então, hoje, ele já busca a sua intenção por trás daquilo que você está pesquisando. Então, como que funciona? Você comprou hoje, você comprou um celular. Então, o Google já sabe que você comprou um celular XYZ. Se amanhã você vai procurar um fone, você digita fone, ele já vai complementar as palavras fone para celular. Porque ele já sabe que você comprou um celular ontem. Então, hoje eles estão chamando de rede de intenção e não rede de pesquisa. Porque não basta mais só a pesquisa que você está fazendo ali, ele vai criando toda uma inteligência para saber o que você está, qual é a intenção que você tem por trás daquilo. É um E não negócio, é qualquer fone, né, Gabi? É e um não é fone qualquer compatível ao aparelho que você ao comprou. aparelho que você, exatamente, ao aparelho que você comprou. Às vezes eu fico assim 2, 3 meses sem fazer anúncio, né? Porque eu não preciso fazer sempre. Quando eu volto para fazer, eu falo assim, não, agora eu tô precisando, né, dar uma movimentada, os boletos ali estão chegando, vamos ver se a gente pode colocar ali no começo, o pessoal pesquisando. Já mudou tudo. Eu já não sei mais, eu já preciso assistir outros vídeos, eu preciso entender tudo de novo, porque até o layout do Google Ads já mudou totalmente, os lugares já estão em outros. Eles mudam muito rápido, você não consegue acompanhar, não dá conta. E é sempre assim, tipo, né, se atualizando e você tá refém disso. O que você comprar, o que você pesquisar, eles já sabem. Mais ou menos isso. Joia, Gabriela. Ricardo? Carlos, quanto mais a gente discute aqui, mais eu percebo, né, que não é uma questão de aceitar, né, esse novo tempo. Acho que uma questão que é mais problemática é que esse fluxo de dados ele tem um sentido e ele não é igual. Ele é do sul para o norte. Então, o exemplo que a Gabriela estava dando agora há pouco, né? Esses dados eles têm um fluxo, eles saem da minha mão aqui e ela vai para a mão de alguém que vai ganhar com isso. E esse fluxo, assim, tirando aqui do Ricardo, do Carlos, de uma coisa individual, ela vai do sul para o norte, né? Quem está capitalizando todos esses recursos é o norte, né? E a gente está perdendo essa oportunidade de falar, olha, os dados são nossos, né? Os dados são nossos. Né? É uma coisa que tem valor, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu, né? Aquilo que eu desejo, parece que não, mas nesse universo, né? Dos dados, isso tem um valor. E isso está migrando, né? Por isso que a palavra colonialismo ela cabe bem, porque ela está sendo roubada mesmo, né? Ela tem muito valor e ela está sendo entregue, né? De graça. Né? Em relação a isso, Ricardo, tem um ponto que é muito interessante, que é a modulação do comportamento, das ações. Isso interfere até na própria cultura do sujeito, porque nessa modulação de ações, o que vai ser ofertado, modulado para o sujeito, muitas das vezes não faz parte daquele contexto regional que ele está, mas sim de um outro espaço. E aí reflete exatamente a questão da colonização. Né? Essa é a conclusão do texto, quando vai falar desse ponto específico da modulação do comportamento. Gabriela? Não, só para complementar, até que o Ricardo trouxe, que é interessante, que realmente é um valor, e esse valor, esses dados têm um valor muito, muito real que chega aí para a gente, ou para quem é empreendedor, para quem também está na periferia, para quem quer estar ali conquistando, fazendo vendas. Hoje tem muita gente com lojas online, mas porque é um ambiente extremamente competitivo. Não sei se vocês conhecem como funciona, mas tem um leilão de palavras, né? Então, dando o meu exemplo, se eu vou leiloar uma palavra-chave vou usar uma palavra-chave que é psicóloga clínica. Se eu colocar a região do Morumbi, por exemplo, a palavra psicóloga clínica está custando mais de R$10 um clique.
Se eu coloco aqui onde eu moro, no Grajaú, aí eu já consigo encontrar pessoas do Grajaú a 3, 4, 5 reais. Mas isso é uma média, é improvável. E vai depender muito do meu capital. Então, quanto eu consigo colocar ali para estar disponibilizando. E aí já cria uma outra fronteira. Porque como eu vou competir com uma psicóloga ou com alguém que está ali, o empresário, numa região mais nobre, ou que tem um capital maior, e alguém, um empresário, ou alguém que está começando ali no seu empreendimento e não tem esse valor, né? Então, é leilão, quem dá mais, quem está mais disponível para investir, consegue os melhores lugares, consegue os melhores clientes, né? E também consegue clientes ali, quem tem mais dinheiro consegue anunciar e conseguiu pessoas ali naquela região, né? E com um poder aquisitivo maior para pagar pelo seu produto, e quem não tem vai ficar naquela região com aquele valor e que quem consegue atingir ali o seu clique. Então, Isso também já aí, cria essa barreira. Tá? isso aí, Gabriela, você ilustrou a complexidade que é a administração desses dados, né, e como que é utilizado também, né, esses dados para movimentar o Sim, capital também. Muito bom, obrigado, Gabriela. é complicadíssimo. Joia. Cristiano, posso fazer um favor? Dentro dessa dinâmica toda, e eu vou retomar porque ela conclui e ela trata desse assunto de uma forma muito detida no texto, que é o Free Basic. O projeto Free Basic, ela dá um exemplo do que a Nestlé fez na África nos anos 50 e 80, que foi a distribuição gratuita da fórmula, né, o leite em pó, aquela fórmula do leite, para a comunidade. Então, o que aconteceu? Qual foi o movimento? Eles tiveram de forma gratuita essa fórmula, utilizaram essa fórmula, e isso trouxe um resultado que não foi favorável para a população. Por quê? Acostumaram com a utilização da fórmula, houve a diminuição da amamentação e, consequentemente, houve uma transformação fisiológica nas mulheres que passaram a produzir menos leite. Então, dentro desse exemplo que ela traz no texto que a Nestlé fez, a gente consegue ver a dependência a partir de determinado momento. Então, ela traz outros exemplos do Free Basic, que é dados, a internet por meio de dados, alguns sites de acesso gratuito, informações sobre algum assunto específico, saúde, emprego, etc. Então, o sujeito não vai usar o seu banco de dados para acessar esses sites. O site é livre, não o WhatsApp, o Facebook, etc. Então, o sujeito ele vai acostumando com com essa gratuidade, com esse serviço. E isso tem duas consequências. Um deles, que é o exemplo da Ana, da quantidade de gigas da nuvem, opa, já não é suficiente, eu vou ter que comprar. E outro é que o serviço é utilizado, mas ele é essencialmente gratuito, ou você está alimentando essa plataforma com os seus dados, e esses dados vão ser utilizados para fazer toda aquela dinâmica que nós conversamos aqui, né? Um exemplo daqui do meu dia a dia é minha menina. Chegou, pai, deixa eu baixar um joguinho no teu celular. Falei, que jogo que é esse? Quanto custa? Primeira pergunta tem que fazer. Né? Não é de graça. Falei, vamos ver até quando que é de graça. Baixou, famoso aí com a criançada, Roblox, vira e mexe. Pai, põe R$ 40 aí de Robux, mas não era de graça o jogo? Mas para eu comprar a roupa do personagem, eu tenho que ter o Robux. Então, o de graça não é tão de graça assim, né? Quem é mais antigo, quem é mais da antiga, lembra do Street Fighter.
Tinha o Street Fighter 2, tinha aí, Street Fighter 2, depois teve o 3, teve o 4. Eu parei no 4, joguei muito o 4. Aí depois lançaram o 5. O 5 vinha com 6 personagens. Você ainda pagava, mas tinha 6 personagens. Qualquer outro personagem que você fosse comprar era R$70. Legal. Para eu ter o jogo completo, eu ia ter que ir pagando. Essa é a dinâmica, né? Ao meu ver, não tinha pensado nisso, mas o exemplo da Ana foi o mais categórico desse sistema. E aí, dentro desse FreeBasic, ela apresenta também um exemplo do Facebook que investe não só na sua plataforma, mas também na estrutura em determinados locais, em especial no sul global. Aqui no Brasil, ela traz um exemplo do investimento do Facebook no aumento e na melhoria da infraestrutura para acesso da internet na zona rural. Isso é interessante porque, para eles, é interessante porque são mais pessoas usufruindo da internet, dos seus serviços, dos seus produtos e alimentando-as com os dados necessários para que ela possa fazer toda essa dinâmica, né? Então, o papel do Facebook como provedora de internet e gestora de dados não é só uma plataforma. Além da estrutura que ela busca ofertar nesses espaços assimétricos, ela também é a gestora. A conclusão de tudo isso é de que o texto enfatiza a importância de examinar não apenas o uso das plataformas, mas também as infraestruturas e dinâmicas corporativas por trás delas. Isso traz para nós um contexto de que é interessante para essas grandes empresas de tecnologia terem uma estrutura, uma infraestrutura que as pessoas vão fazer o uso de todo o seu maquinário, de toda a sua plataforma, para que possa alimentá-la. Gabriela, eu só vou concluir aqui, aí depois eu abro para a gente discutir, que vai estar vai ir de encontro a esse FreeBasic. Cristiano, faz favor, isso aqui é uma alegoria que eu encontrei que vai ilustrar muito bem essa situação. Um homem estabeleceu um zoológico e fixou o preço da entrada em R$300. Vou colocar reais aqui, tá? Mas ninguém foi lá. Então, um homem estabeleceu um zoológico e fixou o preço da entrada em R$300. Mas ninguém foi lá. Por favor, Cristiano. Cristiano travou, será? Eu fiquei bravo. Deixa eu ver ele aqui. Não dá para ver o Cristiano aqui. Será que se eu tirar a apresentação dele... Parece que ele está travado, sim. Ele está travado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se a Gabriela quiser falar enquanto isso, Carlos, e aí depois você... fecha. Sim, por favor, Gabriela. Oi, boa noite, gente. Na verdade, era só para complementar o que você estava falando, Carlos. Sim. Sobre, tipo, quando a gente fala do colonialismo, ele tem esses objetivos de início, realmente, ele querer conquistar o público, que faz parte até daquela teoria da dominação. Então, inicialmente, com a internet, ele cativa, ele traz essa gratuidade para poder realmente conquistar um público maior. E até quando você falou até a questão do campo, de levar aquela tecnologia, também faz parte dessa etapa do colonialismo, porque de início não é apenas essa questão territorial e econômica, mas também a influência, o poder que ele consegue exercer sobre esse novo público, né? Então, ele poder realmente ter esse novo consumidor e conseguir implantar uma nova cultura, realmente alterar para o benefício próprio do lucro,
Então, isso faz parte como uma etapa básica, realmente, que o colonialismo nos traz. Exatamente, Gabriela. E essa é a relação que a autora faz dessa dinâmica de dados com o colonialismo. Joia. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Sim. Beleza. O homem estabeleceu um zoológico e fixou o preço da entrada em R$300, mas ninguém foi lá. Ele reduziu para R$200, mas ainda assim ninguém apareceu. Então, ele reduziu o preço para R$10, mas ainda assim as pessoas não apareciam. Finalmente, ele tornou a entrada gratuita. E em breve o zoológico estava cheio de pessoas. Então, ele silenciosamente trancou o portão do zoológico, soltou os leões e fixou o preço da saída em R$500. Agora, todos pagaram. Moral da história: cuidado com a oferta. É provável que você seja o produto. Então, em relação... Deixa eu parar aqui a apresentação. Em especial, essa última fala do Free Basic, né? Muitas das vezes a gente é um produto porque estamos usando uma plataforma achando que estamos usando de graça, mas estamos sendo usados, né? Você contou essa historinha do leão para tua filha, quando ela pede R$40? Mais ou menos isso, viu? Ô, Carlos, você conseguiu, por exemplo, eu caí aqui com tudo. Não, fica tranquilo, relaxa. Apareceu esse leão aqui, acabou com tudo. Eu falei que é um vírus. Não, deu certinho, Cristiano. Tá bom. Pode ficar tranquilo, obrigado. Mas ralou muito, Cristiano? Machucou muito? Não? Ah, foi uma briga terrível aqui. Muito bom, show de bola. Douglas, o Carlos falou que dava tempo de se apresentar. Você tem 2 minutos, o que você acha? Douglas vai estar travado lá, né? Tá sem som, Douglas? Não, 2 minutos não tem mais nada para falar, só boa noite. Boa noite. Mas é isso, gente. Mas foi muito bom, né? Acho que é isso. A gente não tem pressa também, que a gente não está correndo atrás de nada, né? Foi muito bom o bate-papo aqui. É deprimente, né? O Becker vem com esse papo assim, gente, não adianta, não aceita que dói menos, né? Nossa, brincadeira, viu? E o meu vai terminar de deixar o pessoal em depressão ainda. Vai bater a pá em cima da cova, Douglas. Tá bom. Aí na próximo bate-papo nosso, né? Aí é Douglas, né? E aí a gente tem Ana e Eleni. Não sei também se vai dar as 3, mas pelo menos a gente tenta, né? A gente segue tentando. Se não der, a gente vai jogando aí para frente aí, né? Tá bom? Muito bom, gente. Obrigado pelo bate-papo. Eleni, se puder esperar um minutinho aí para a gente conversar, tá bom? Ok. Vou parar a gravação aqui, gente. Obrigado. Os que ficaram quietinhos, se preparem para falar na próxima semana, que muita gente ficou quietinha hoje.